Olá, pessoal! Vamos discutir um pouquinho sobre o capítulo 7, que é quadriláteros notáveis, na página 133. Então, introdução aos quadriláteros, né? Quadriláteros são polígonos de 4 lados, comumente divididos em duas categorias, que são os quadriláteros convexos e os quadriláteros côncavos, né? Diferença entre eles é simples. Enquanto os quadriláteros convexos apresentam ângulos internos sempre inferiores a 180, os côncavos têm ângulos inferiores maiores que 180, ok? Então, convexo, côncavo. O côncavo é aquele que tem uma parte voltada para dentro da figura, né, pessoal? Geralmente, nós estudamos sempre quadriláteros convexos, pelo estudo ser mais simples, mais fácil de trabalhar. Então, vamos lá. Na página 134, vem falando um pouquinho sobre os elementos de um quadrilátero, né? Nós temos os vértices A, B, C e D, que são os encontros dos lados AB, BC, CD, DA. Nós temos as diagonais, lembra que diagonais, você liga um vértice no outro não consecutivo, né? Senão você tem lado. Então, vértices opostos aqui no caso, AC, BD. E temos também os ângulos internos A, B, C e D. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre vale 360, ok? Faça, por favor, a leitura até aqui. Dê pausa no vídeo, faça a leitura dessas duas páginas, incluindo a questão resolvida. E tire suas dúvidas comigo. Bom, na página 135, nós temos os quadriláteros notáveis, né? Começando aqui pelo estudo do trapézio. Trapézios são quadriláteros convexos que possuem apenas um par de lados paralelos. E esses lados paralelos são chamados de base, né? Então, nós sempre temos uma base menor, uma base maior, tudo bem? Que são os lados paralelos. AD e BC, lados não paralelos. Dois trapézios que são importantes é o trapézio isósceles e o trapézio retângulo, né? No trapézio isósceles, os lados não paralelos têm a mesma medida. Então, AD e BC têm o mesmo comprimento. O trapézio é chamado de retângulo quando um desses lados não paralelo, certo? Aqui forma com as duas bases ângulo de 90, por isso trapézio retângulo, né? Da ideia desse ângulo reto aqui, tudo bem? Propriedades. Os ângulos adjacentes a um mesmo lado não paralelo são suplementares. Por que disso? Aqui, pessoal, nós estamos trabalhando com retas paralelas, né? O lado AB paralelo ao lado DC. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses dois ângulos aqui são chamados de ângulos colaterais internos. E nós já estudamos que ângulos colaterais internos são suplementares, ou seja, soma 180, que são esses dois ângulos aqui, ó. Ângulo A e ângulo D. Eles têm a mesma medida, assim como B e C, tá? Então, por isso, ângulos adjacentes a um mesmo lado, né? Que estão formando o mesmo lado, tá? Propriedade 2. A base média de um trapézio é paralela às suas bases. Então, base média, lembrando, é aquela formada pelos pontos médios, né? Dos lados não paralelos. Então, essa base sempre é paralela a AB e a CD. Bom, propriedade 3. A medida da base média de um trapézio é a média aritmética das medidas de suas bases, né? Então, MN é AB mais CD dividido por 2. Propriedade 4. Os ângulos da base de um trapézio isósceles são congruentes. Ó, trapézio isósceles, AD e BC, que são os lados não paralelos, tem a mesma medida.
É como se fosse o triângulo isósceles. Lembra que no triângulo isósceles os ângulos da base possuem a mesma medida? No trapézio isósceles isso também vai acontecer, ou seja, esse ângulo D é igual ao ângulo C. Quinta propriedade. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então, tem a mesma medida, tudo bem? Bom, faça a leitura dessa parte de trapézios, por favor, incluindo questão resolvida. Dá uma pausa aí no vídeo, faça a sua leitura e me mande a sua dúvida. Na página 138, vem falando sobre paralelogramos, né? Paralelogramos são quadriláteros convexos que apresentam os dois pares de lados opostos, né? Paralelos, ok? Bom, vamos lá dar uma olhada em algumas propriedades. Propriedade 1. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, tudo bem? Propriedade 2. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Afinal de contas, de novo, eu estou trabalhando com retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo alfa é igual a este porque eles são ângulos alternos internos. A mesma coisa acontece com beta. Então, o ângulo B é alfa mais beta e o ângulo D também é alfa mais beta. Portanto, ângulos opostos têm a mesma medida. Propriedade 3. As diagonais de um paralelogramo se cortam nos seus respectivos pontos médios, né? Pontos médios, né? Então, AC está sendo cortada exatamente no ponto médio. AM e MC têm a mesma medida. A mesma coisa com a outra diagonal, DM e MB têm a mesma medida, ok? Dá uma olhada, por favor, nessa parte de paralelogramo, faça a sua leitura passo a passo, me envie a sua dúvida. Página 139 vem falando sobre retângulos, né? Retângulos são quadriláteros convexos que apresentam os 4 ângulos internos congruentes. Bom, se a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 e os 4 ângulos têm a mesma medida, cada ângulo interno é, portanto, 90, né? Observem que o retângulo é também um paralelogramo, possui lados opostos paralelos, ok? Seus lados opostos, portanto, são congruentes e suas diagonais se cortam no ponto médio, assim como num paralelogramo. Bom, após fazer sua leitura sobre o retângulo, dá uma olhada aí comigo em losangos. Losangos são quadriláteros convexos que possuem os 4 lados congruentes, ou seja, com mesma medida. Aí você fala assim, então losango é um quadrado, os 4 lados com mesma medida? Não, porque obrigatoriamente na parte de quadrado, eu tenho que ter ângulo interno reto, tá? O que não acontece com losango, esse ângulo interno aqui pode ser qualquer medida, tá? Algumas propriedades, todo losango é um paralelogramo, ou seja, eu posso dizer que ângulos opostos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, né? A igual a C, B igual ao ângulo D. E as diagonais se cortam ao meio. Além disso, outras 2 coisas. Primeiro, as diagonais são perpendiculares, formam ângulo de 90, e elas são bissetrizes desses ângulos internos, ok? Faça a leitura, por favor, dessa parte de losangos. Bom, quadrados, né? Quadrados são quadriláteros convexos que têm os 4 lados e os 4 ângulos congruentes, ok? Então, lados iguais, ângulos iguais também a 90. Note que o quadrado, ele é também retângulo, ele é também losango, ele é também paralelogramo, tá? Ele se encaixa em todos os outros quadriláteros, tudo bem? Bom, sabendo disso, nós podemos afirmar que as diagonais de um quadrado são congruentes
cortam-se ao meio, são bissetrizes dos seus ângulos internos, são perpendiculares entre si. Ou seja, todas as outras propriedades podem ser aplicadas no quadrado. Todo quadrado é também paralelogramo, retângulo, losango, ok? Bom, e aqui eles só vêm trazendo mais uma ideia, que é a ideia da diagonal de um quadrado, que pode ser encontrada pelo Teorema de Pitágoras. Diagonal é L raiz de 2, portanto, ok? E é isso, faça a leitura passo a passo desse capítulo, né? Dá uma olhada com carinho para a gente ir para os exercícios.